Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha dar o like, venha compartilhar e também venha comentar referente ao assunto. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês que se encontra em Marcos, capítulo 15. É a sepultura de Jesus. Então, aqui o que eu quero representar aqui nessa palavra é que Jesus Cristo está vivo, né? Muitas pessoas, elas parecem que têm dúvida em relação a Jesus está vivo, né? Muitos têm Jesus numa cruz, muitos acham que Jesus está sepultado, mas nessa palavra eu venho mostrar ou provar para vocês que Jesus está vivo. Então essa palavra é direcionada então para que as pessoas venham a entender que Jesus está vivo. E eu vou começar então lendo em Marcos 15, a partir do versículo 42. É chegado a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Chegou José de Arimateia, senador, honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo de José, o qual comprara um lenço fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então aqui Jesus Cristo, ele foi levado à cruz, ele foi crucificado e morto, né? Então, momento que ele foi morto, então José de Arimateia, como ele era um homem, era um senador, ele era um homem honrado, né? Um homem bastante respeitado naquela época, e ele pediu o corpo de Jesus, né? Para que ele fosse sepultar o corpo de Jesus, né? E diz a palavra que ele esperava o reino de Deus, ou seja, então ele era um homem convertido, né? Um homem que já tinha aceitado a Jesus Cristo. Então Pilatos, né? Pilatos pediu o corpo de Jesus, né? Ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus. Então Pilatos se maravilhou porque ele já estivesse morto, né? Então Jesus, a morte dele não foi muito lenta, ela foi talvez meia rápida antes dos outros, normal, pelo fato dele ter perdido muito sangue, ele foi muito castigado, ele foi muito açoitado, né? Então o Pilatos, ele se admirou dele já estar morto, né? Então Pilatos chamou o centurião, né, para que fosse verificar a veracidade da situação, se era realmente verdade que Jesus Cristo já estava morto. Então o centurião, né, confirmando a morte de Jesus Cristo para Pilatos, Pilatos então autorizou José de Arimateia, né, a levar o corpo. Então José de Arimateia, ele teve, né, a oportunidade, no caso, de tirar Jesus da cruz, né? E eu percebo aqui então que quando José de Arimateia levou o corpo de Jesus, né, ao sepultamento, né, José, ele colocou uma pedra ao qual compraram um lenço fino, tirando da cruz, envolveu nele e os depositou num sepulcro lavrado numa rocha, que revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Quer dizer, ele botou uma pedra ali gigante, onde ninguém poderia tirar aquela pedra ali, né? Ninguém, no caso, sozinho, né? Então, tinha ali como testemunho do que estava acontecendo, né? E tinha ali Maria Madalena
e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então, essas mulheres aqui, elas serviam então como testemunha que José de Arimateia estava colocando o corpo de Jesus ali naquele lugar, estava sepultando a Jesus Cristo ali naquele lugar, né? Então, aqui eu estou confirmando então a morte de Jesus. Eu estou confirmando aqui o sepultamento de Jesus também. Eu estou também confirmando que existia ali testemunho, confirmando o sepultamento de Jesus Cristo, né? Mas eu encontro também, né, aqui em Mateus 28, né, Mateus capítulo 28. Vamos ler então para que nós possamos ter um entendimento bem melhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só as testemunhas aqui, né? Mais uma vez, elas foram testemunha, elas viram quando foi sepultado Jesus naquele túmulo, e agora, no outro dia, cedo, essas mesmas mulheres estavam ali para ver o sepulcro, né, de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, né? Então, nesse momento aqui, né, houve então um terremoto, né, mostrando o poderio desse anjo, né? E o anjo então sentou, né, removendo a pedra, né? Ele sentou-se sobre a pedra, né, para mostrar, né, que realmente ele não era uma pessoa normal, e sim um anjo, né? Então ele veio, né, confirmando então a ressurreição de Jesus Cristo. E o seu aspecto era como relâmpago, e os seus vestidos brancos como neve, né? Então aqui, né, tudo isso aqui para mostrar que realmente ele era um anjo do Senhor. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então, como mortos aqui, eu tenho a entender, né, que eles desmaiaram de medo daquele anjo, né? E interessante que as mulheres, mesmo com medo, elas não tiveram o mesmo problema desses guarda, né? A diferença entre os guardas, né, e as mulheres que estavam ali é que os guardas não conheciam Jesus, eles não conheciam a história de Jesus. Talvez eles nem acreditavam em anjo também. Então, nesse momento aqui, eles ficaram tão assombrados, com tanto medo, que eles desmaiaram, né? A Bíblia aponta como mortos, mas era desmaiado. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Então o anjo fala com as mulheres e falando para elas, dizendo: eu sei que você veio buscar Jesus, o que foi crucificado na cruz, né? Então as mulheres estão ali para ver o sepulcro e de repente se encontram com esse anjo, né? E esse anjo, né, percebe a intenção delas. E o anjo falou assim, ó: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Né? Então o anjo aqui, ele se apresenta para as mulheres, pede para que elas não tivessem medo. Então o anjo, ele comunica que Jesus já tinha ressuscitado e que Jesus Cristo já não se encontrava mais ali. E o anjo então ainda diz, para confirmar: veja vocês mesmos, né? Havia ali, vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, né? Então ali os anjos ali está, né, confirmando a ressurreição de Jesus. Para aqueles que talvez tenha Jesus Cristo numa cruz, né? Aqui esse anjo está confirmando que Jesus ressuscitou. Tem também essas mulheres que viram o sepultamento de Jesus Cristo e também elas viram então o anjo confirmando, né, a ressurreição de Jesus Cristo. No 7 que e depois imediatamente dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, né? Então aqui, né, o anjo está dizendo para essa mulher
sair comunicando aos discípulos que Jesus já ressuscitou. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis. Eis que vou-lo tenho dito. Então ali ele está comunicando que Jesus estaria então na Galiléia para, né, dar os últimos anúncios aos seus discípulos. E saindo eles pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria correram e anunciá-la aos seus discípulos. Então as mulheres, elas saíram dali com muito temor, né? Imagina, para eles ver um anjo dessa forma, né? Um anjo que veio, né, como relâmpago, né? Seus vestidos brancos como neve, né? E também, né, ver um grande terremoto ali quando o anjo chegou ali, né, mostrando ali o seu poder, né? Então, realmente não tinha como não ficar com medo, né? Então, elas saíram ali com grande temor e grande alegria. Imagina a felicidade delas, né? Saber que Jesus ressuscitou, né? Porque o momento que Jesus foi crucificado e morto na cruz, muitos deles talvez desacreditaram daquilo que Jesus falava, né? Mas ali houve então a ressurreição de Jesus como prova, né, de tudo aquilo que ele falou que era verdade, de tudo aquilo que nós estamos hoje falando, pregando e anunciando a palavra de Deus, a veracidade de tudo isso, né? Então agora nós podemos ir lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? Para que nós venhamos concluir esse vídeo. Então aqui a gente viu então a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós viemos aqui, né, as testemunhas que viram quando Jesus foi sepultado. Nós temos as mesmas testemunhas que viram quando, a partir que o anjo estava ali, né? E confirmando então a ressurreição de Jesus Cristo. Então agora eu estou aqui em Atos agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para nós encerrarmos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então aqui já é Jesus falando. Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, e aqui é ele que está falando. Jesus aqui está falando com seus discípulos. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus está dando aqui as suas últimas ordens, as suas últimas orientações aos discípulos, né? Então, e dando ordem para que os discípulos, né, venham, até vou ler de novo, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, né, que os discípulos, né, nós ainda nos dias de hoje, nós venhamos receber o Espírito Santo de Deus, né, que há de vir sobre vós, que no momento que Jesus subisse, então o Espírito Santo desceria para que ele fosse nosso ajudador e consolador nos dias de hoje. E ser-me-eis testemunho, né, que nós venhamos ser testemunha de Jesus Cristo, da mesma forma que eu estou aqui testemunhando a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, e Jesus subindo aos céus. Ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Que nós venhamos, né, pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a todos os confins da terra. Né? No versículo 9, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi ele elevado às alturas em uma nuvem e recebeu, ocultando os seus olhos. Então, no momento que Jesus estava dando suas últimas orientações aos seus discípulos, Jesus foi elevado, né, às alturas, foi elevado ao céu, né, e até os discípulos olhando ao céu, não enxergando mais Jesus Cristo. Então, nesse momento aqui, Jesus Cristo subiu ao céu, né? Imagina, né, como ficaram os discípulos vendo uma coisa tão maravilhosa disso, Jesus subindo ao céu. Deve ter sido muito lindo, né? Aqui no versículo 10,
E estando com os olhos fitos aos céus, enquanto ele subia, eis que junto a ele se puseram 2 varões vestidos de branco. Então aqui, 2 varões vestidos de branco, aqui são os 2 anjos. 2 anjos, Jesus subiu, o Espírito Santo de Deus desceu para que seja o nosso ajudador, o nosso, que venha nos convencer de todo mal, de todo erro. E aqui então aparece 2 anjos, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, 2 anjos vêm para concluir praticamente tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado, que Jesus Cristo ia subir ao céu e depois, com o tempo, ele viria aqui para buscar a igreja, vinha buscar os crentes, no caso. Então, aqui ele está confirmando, esse anjo, ele está confirmando essa veracidade, como para o céu viste ir, acima do céu ele há de vir, assim como para o céu viste ir. Da mesma forma que eles viram Jesus Cristo subir ao céu, eles vão ver Jesus Cristo descer, para que venha buscar a igreja. Então, era isso aqui que eu gostaria de deixar para os irmãos, para as irmãs, algo bastante importante, bastante interessante, porque muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, eles não têm um entendimento. Existem aquelas pessoas que não acreditam realmente em Deus, tem aquelas que acreditam, mas acreditam que Jesus Cristo está numa cruz, num madeiro ainda. Outros acham que Jesus está no sepulcro. Então essa palavra, esse vídeo aqui, vem trazer esclarecimento a todos os irmãos e irmãs que Jesus ressuscitou e ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra conosco, está em cada coração nosso. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, eles receberam ali então o Espírito Santo, que vem nos convencer do erro e do pecado, e que ainda deve ir para o céu juntamente conosco. Então gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, para orar, e também aqueles irmãos que puderem, se inscrevam no canal, compartilhe para colaborar comigo, venha dar seu like, muito importante seu like, que o YouTube venha entender que isso aí foi bom, que alguém então veio gostar dessa palavra, que eu acredito que é uma palavra maravilhosa. Toda aquela palavra que vinha falar de Jesus Cristo é muito edificante. Então eu convido os irmãos para orar. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Pai, na Tua presença nesse momento. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Senhor Jesus, que essa palavra venha entrar no coração de muita gente, Senhor. Pai, que venha convencer eles, Pai, que você está vivo, que o Senhor está vivo, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, venha abrir nossos olhos, Pai, os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, que nós venhamos a ver, Senhor Jesus, a salvação, Pai, que nós venhamos se arrepender, Pai, de nossos pecados, Senhor. Senhor Jesus Cristo, venha abençoar todas essas pessoas, todos que estão inscritos nesse canal, Pai. Abençoe eles, Pai. Se tem alguém doente nesse momento, eu te peço, Pai, venha descer sobre eles a cura, Pai. Senhor Jesus, abençoe todas essas pessoas, abençoe os lares, abençoe os casamentos, Pai, as situações conjugais, Senhor, que haja amor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, todas as crianças, todos os velhinhos, abençoe os missionários, Pai. Pai, abençoe todos os necessitados nesse momento, Pai. Que haja fartura, Senhor. Que haja misericórdia, Senhor Jesus, sobre eles, dando para eles a cura, dando para eles, Pai, o emprego, a salvação, o Teu amor sobre eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.